Bom dia, senhoras e senhores. Iniciando os trabalhos de hoje, convidamos a coordenadora da Coordenadoria de Fiscalização de Editais de Licitação do Tribunal de Contas, a senhora Érica Apiguá de Brito, para falar sobre compras públicas sustentáveis na educação. Érica Apiguá de Brito é bacharel em Direito pela Universidade FUMEC, especialista em Direito Empresarial pela PUC Minas, especialista em Direito Público, Controle de Contas, Transparência e Responsabilidade, e também em Gestão Pública pela PUC Minas, em parceria com a Escola de Contas Professor Pedro Aleixo. Foi vencedora do Prêmio 19 de março, número 12, Congresso Brasileiro de Pregoeiros na categoria Publicações, subcategoria Melhor Obra Literária sobre Pregão, Licitações, eleita no ano de 2016. Obrigada. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui de volta a Pouso Alegre, cidade da minha família, né, do meu pai. E é um prazer estar aqui conversando aqui hoje com vocês em Pouso Alegre. Já fui apresentada, meu nome é Érica, eu trabalho na parte de licitação, o controle externo no tribunal, fiscalizando os editais. E hoje nós vamos falar sobre compras públicas. E vou começar aqui com vocês apresentando uma dinâmicazinha. Vou começar aqui falando de políticas públicas relacionadas à educação. E aqui eu trouxe para vocês um caso ilustrativo em que eu apresento para vocês 3 crianças. A primeira é o João, que reivindica a flauta, porque é o único que sabe tocá-la. Tem a Maria, que reivindica a flauta porque é a mais pobre e não possui brinquedo nenhum. E eu tenho a Joana, que reivindica a flauta porque foi ela quem fez. E agora eu pergunto para vocês, quem vocês acham que tem direito a ganhar essa flauta? Alguém se arrisca a falar? O João? Os 3? Mais alguém arrisca aí? Então, na verdade, a gente gostaria mesmo de dar para as 3. As 3 merecem ganhar essa flauta, né? Nós estamos trabalhando aqui com políticas públicas. O objetivo das políticas públicas hoje, né, é atender a todo mundo, a todos, mas claro que, infelizmente, nós não temos, às vezes, a administração pública não consegue atender a todos naquele momento. Então, é preciso atender as crianças por meio de políticas públicas consistentes e articuladas. E o objetivo da política pública, ele é variado, vai depender de cada situação, com as suas peculiaridades e necessidades, e os atores distintos. Então, o fato de você priorizar uma política pública num determinado espaço de tempo, não significa que você está deixando de atender outras. A administração pública tem que procurar atender todas as demandas, mas, claro, que vai ter que rever, naquele momento, qual que deve ser atendida. Então, as políticas públicas, no âmbito da educação, têm que estar conectadas com a realidade imediata. A eleição de prioridades não significa diminuir a importância de outros aspectos, mas decidir por onde começar, inclusive para, a médio e longo prazo, promover reformas com maior profundidade e abrangência em outros aspectos importantes. Então, definindo políticas públicas, o que seria? Seriam programas de ação do governo para atender objetivos determinados no espaço de tempo certo. Por isso que é importante você pré-definir políticas públicas, né? Não tem como pensar num Estado democrático de direito operativo sem políticas públicas pré-definidas, né? E as políticas públicas, elas são fenômenos próprios do Estado. E ela se expandiu a partir do século XXI
quando surgiram os novos paradigmas de gestão pública, que precisam de ser repensadas, né, de tempos em tempos, para melhor atender a todas as demandas. E quais que seriam, então, esses paradigmas? Né? Seriam paradigmas com o objetivo de assegurar, né, os direitos sociais, individuais, coletivos, difusos e até os direitos ambientais hoje, né, que é uma preocupação muito grande, inclusive da própria licitação, que é as licitações sustentáveis. Então, para você pensar em novos paradigmas, você precisa de pensar em algumas premissas. Quais seriam? Então, hoje a administração pública tem, né, que estar pautada, não só a administração pública tem que estar pautada não só no aspecto da licitação, mas em todos os seus projetos, né? Então, seria atender os princípios hoje, né? Então, hoje nós temos que preocupar com o princípio da transparência, o princípio da dignidade da pessoa humana, temos que estar preocupados com o princípio da eficiência, né? Então, assim, esse seria o atendimento a esses princípios seria a primeira premissa. Qual que seria a outra? Importante também. É a necessidade de motivar os atos da administração pública. Então, a partir do momento que a administração pública definir por uma política pública, ela tem que motivar. Então, ela tem que explicar por que o João merece ganhar a flauta, ou então por que a Maria merece ganhar a flauta, ou então por que a Joana merece ganhar a flauta, que o ideal seria que os três ganhassem, né, naquele momento, que a política pública atendesse os três naquele momento, né? Por que a necessidade da motivação do ato de todo gestor público? A importância, porque hoje a motivação ela faz parte da estrutura morfológica de todo o ato da administração, né? Então, com a motivação tem a questão da competência, né? A questão da motivação, do objeto, da finalidade da administração pública em torno dos seus atos administrativos. Então, é importante motivar. Temos também que preocupar com a questão do controle da discricionariedade da administração pública. Então, a administração pública, se ela tem... O que seria discricionariedade? Se a administração pública tem opções, né, para escolher, ela tem que escolher aquela que, de fato, vá atender o interesse público, né? Então, se, no caso, ela tem opções de atender uma política pública, então ela tem que motivar e que essa política pública que está sendo definida, que, de fato, ela atenda o interesse público, né? E, por fim, tanto é que, na hora que fala a eleição de prioridades, quando for selecionar essa prioridade, que essa prioridade seja motivada pelo gestor público, tá? E, por fim, nós temos também a supremacia da Constituição. Por quê? Na Constituição que estão consolidadas todas as políticas públicas obrigatórias e estratégicas, né? No caso, obrigatórias compulsórias. Então, é importante o gestor público ficar atento às políticas públicas previstas na Constituição. E, na Constituição, está previsto, inclusive, a obrigatoriedade de licitar, a não ser aquelas ressalvas previstas no artigo 37, inciso 21, né, que seria um caso das contratações diretas previstas na Lei 8.666. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem que mexe diretamente com licitação aqui? Quem é da comissão de licitação, que tem algum conhecimento? Tá. Vocês que levantaram a mão mexem diretamente com a parte... São pregoeiros ou são gestores que elaboram termos de referência, projeto básico? Então, assim, eu vejo que são poucas as pessoas que, de fato, estão atuando mesmo, ali estão, né, com a mão na massa, ali, com a licitação. É uma área um pouco mais vasta, né? Infelizmente, eu não tenho tempo de parar aqui e ficar, né, entrando nos conceitos básicos de licitação.
Então, assim, eu vou partir, né, para essa questão agora mais específica da licitação. Quem tiver alguma dúvida, no final a gente conversa, tá? Para a gente não interromper aqui, até porque meu tempo aqui, infelizmente, né, é curto. Então, quem tiver alguma dúvida na parte de licitação, no final a gente conversa, tá bom? Então, voltando aqui ao dever do Estado de licitar, as ações governamentais, para licitar, elas precisam ser planejadas para produzirem resultados de interesse público. Então, o planejamento ele tem que ser feito, ainda que mínimo, ele tem que ser feito, né? Porque a falta de planejamento ela faz com que algumas compras públicas não sejam adequadas para a administração pública e nem para o interesse público, né? E compras mal planejadas podem trazer, né, danos ao erário, além de aquisições inadequadas, né, aquisições desnecessárias. Então, é importante, ao se pensar em licitação pública, pensar primeiro no planejamento. E esse planejamento, a administração pública, ela tem que ser feita em conjunto com todos os atores envolvidos naquele processo de compra, né? É um planejamento estratégico. Então, você tem o setor demandante, você tem o setor requisitante, e, a partir daí, quem são as pessoas que entendem, os técnicos envolvidos naquele objeto que eles precisam de conhecer, né, para poder adquirir? Então, por isso que é importante, num primeiro momento, você pensar em identificar a sua demanda. Então, a administração pública, ao licitar, ela tem que pensar o que eu quero, por que eu quero, para que serve, né? Qual o meu objetivo com essa minha contratação, quem são as pessoas que vão ser atingidas com essa minha contratação. Então, você tem que pensar numa equipe multidisciplinar para poder te ajudar a orientar como que vai ser feita essa sua licitação. Uma vez que você identificou a sua demanda, você precisa especificar o seu objeto. E aí, na licitação, nós temos 2 instrumentos importantíssimos. Não tem como iniciar uma licitação ou até uma contratação direta sem você ter esse documento, o termo de referência, que é um documento específico para a lei do pregão, para a modalidade do pregão, que seria a lei 10.520/2002, ou o projeto básico, que é a lei 8.666, de 93. O conteúdo é o mesmo, a questão é só mesmo de nomenclatura, tá? Então, no pregão, utilizar termo de referência e o projeto básico nas outras modalidades. Para vocês que estão aí diretamente ligados com a licitação, tem no portal do Tribunal de Contas uma cartilha intitulada Como elaborar termo de referência ou projeto básico, que foi um trabalho do tribunal que foi feito, que foi até o vencedor nesse prêmio, né, de melhor obra literária no pregão, que vocês podem ter acesso a essa cartilha, que vai orientar muito bem como elaborar esses instrumentos, tá? Que a administração ela consegue se planejar melhor com esse material, tá? E, uma vez que você elaborou, então, o seu termo de referência ou o seu projeto básico, você vai pensar numa pesquisa de preços, né, que a gente sabe que não é fácil pesquisar. Ainda mais pensando que, hoje, a administração pública ela tem tantas fontes de consulta, não sendo necessário ficar só direcionando as suas pesquisas para os fornecedores. E, então, o TCU hoje ele até fala numa cesta de pesquisas, né? Que aí você pode ter, a sua pesquisa pode ser feita com base no contato que é feito com os fornecedores. Você pode também ter a sua referência com base em outras atas de registro de preço, revistas especializadas. Você pode ter em sites especializados. Então, tem um site, a título de exemplo, o Mercado Mineiro. Lá, inclusive, o pessoal até me questiona, mas pode, porque no finalzinho vem falando que não pode ser usado em processo licitatório. Você não pode usar como única fonte de pesquisa, mas você pode usar como uma fonte de pesquisa para poder te ajudar no seu conjunto de pesquisas,
Tá? Então, hoje é muito importante a administração pública pensar numa pesquisa de preços, para evitar, né, para que você consiga ter um preço de mercado e evitar aí o sobrepreço, o superfaturamento, né? O controle externo hoje está muito ligado nessa questão de pesquisa de preço, porque é onde que, de fato, a gente vê o dinheiro público sendo desviado, né? A gente acaba vendo aí o superfaturamento, o sobrepreço, quando se trata de aquisições de produtos e bens pela administração pública. E, por fim, os recursos orçamentários e financeiros. A necessidade da administração ter esses recursos para poder startar o seu processo licitatório. E aí, agora eu venho falando do novo paradigma das compras públicas, que eu mencionei anteriormente. Então, hoje, a administração pública pautada nesse novo paradigma, ela tem que pensar no planejamento, né? A gente está vendo hoje também várias administrações pensando mesmo no sistema de registro público, que é feito com base nas modalidades, só é cabível para a modalidade do pregão e da concorrência, mas o sistema de registro de preços nas compras públicas tem que tomar cuidado, porque assim, o que a gente está percebendo no controle externo, que às vezes faz o sistema de registro de preços, que são aquelas atas de registro de preço que a administração faz, porque até pela falta do seu planejamento. Então, falar, vamos fazer uma ata, e aí a gente já fica aí com os bens registrados, e na hora que precisar, a gente contrata. Porque, para quem não sabe, a ata de registro de preço é um sistema de aquisição da administração pública, não é uma modalidade, tanto é que ela só pode ser feita no caso do pregão da concorrência. E a administração pública, então, ela faz um cálculo lá, mais ou menos, do que ela precisa, e aí registra, e à medida que ela vai precisando, porque ela não é obrigada a contratar, à medida que ela vai precisando, ela vai adquirindo os bens. Só que a ata de registro de preço, para o mercado, ela não é vista com bons olhos. Por quê? Porque não sabe, o particular, o fornecedor, não sabe se a administração vai ou não adquirir aqueles bens. Então, a tendência dele é colocar o preço mais alto, ainda mais no período inflacionário que a gente está vivendo, você não tem a certeza, o fornecedor não tem a certeza quando que vai ser adquirido, e aí o que acontece? Ele coloca um preço muito mais alto. Então, é a administração pública, sem o seu planejamento, sem a sua demanda certa, sem a sua necessidade de licitar, acaba fazendo, mas, com isso, ela acaba pagando mais caro. Tá? Então, tomar muito cuidado hoje com o sistema de registro de preço, porque hoje a administração, a gente está vendo muitas aquisições nesse sentido. Tá? Então, a aquisição pelo sistema de registro de preço, ela está prevista na lei, né, que seria só no caso de uma entrega parcelada, na incerteza da sua demanda, se for para atender outros órgãos. Então, quem mexe com licitação, ficar muito atento a essa questão. Tá? A sustentabilidade, né, que é hoje uma previsão no artigo 3º da Lei 8666, que a administração pública tem que estar preocupada, né, com o desenvolvimento nacional sustentável, pensar na sua licitação sustentável. Então, hoje, na hora que vai adquirir um objeto, ela tem que preocupar na sustentabilidade daquele objeto e tem que analisar também as empresas, para ver se elas estão atendendo às questões ambientais previstas em lei. E a questão do custo, que é o que a gente já conversou, a pesquisa de preço, ela é importantíssima, tem que ter essa cotação de preços no seu processo administrativo. Tá? Existe uma discussão muito grande, inclusive dentro do próprio Tribunal de Contas, uma divergência quanto à necessidade ou não de anexar esse mapa de cotação no termo de referência, pela questão da lei da 10.520 não ter essa previsão, mas nós entendemos que a administração ela deve, sim, apresentar essa planilha como anexo do edital, tá? No caso do pregão, porque nas outras modalidades
no convite e na tomada de preço. Ela precisa de juntar essa planilha que está previsto no artigo 40. Mas no pregão tem essa divergência se é cabível ou não juntar no edital, tá? Mas o tribunal acha que, pelo princípio da transparência, da publicidade, ainda mais que hoje nós trabalhamos com o pregão eletrônico, né, que é aí também uma nova, um novo paradigma de compras públicas, a adoção do pregão, que a gente vê uma redução de 20% a 30% nos preços, considerando que o Brasil inteiro pode participar dessa licitação, né, fazendo o pregão à distância. Então, é uma preocupação hoje muito grande com essa questão do custo hoje. Segmentos estratégicos. A administração pública tem que ter a sua visão estratégica na hora de fazer suas compras, né? A gente, na nossa vida pessoal, a gente sempre se planeja de uma forma estratégica, né? Ver de fato o que precisa, ver a metodologia, né, de aquisição, de compras. Então, isso tudo você também tem que ter isso na sua administração pública. E a transparência, né, que não pode deixar de ser observada. Hoje, a administração, através do seu portal, né, de compras, tem que, hoje, dar publicidade às suas licitações. Então, o que fomenta, né, o controle social, o que é muito, né, interessante, além do controle externo do tribunal, que também está fiscalizando essa questão da transparência. E, pensando, então, hoje, no critério de sustentabilidade, nós não podemos só pensar na sustentabilidade ambiental, né? Hoje, o novo paradigma ele está pautado, hoje, no mercado socialmente justo, né? Pensando também na questão de uma economia eficiente e na questão da licitação ambientalmente responsável. Então, esses critérios de sustentabilidade, eles são critérios que devem constar, sim, no edital de licitação. Então, igual eu falei para vocês, a questão ambiental. Então, hoje, na hora que você for fazer um processo licitatório, pensar num edital de licitação, você tem que pensar como que esses bens vão ser reciclados, recicláveis, ou atóxicos, ou biodegradáveis. Então, por exemplo, a aquisição de pneus, né? É importante observar como que vai ser feito o descarte do pneu, né? Tem a cláusula reversa hoje, que é importante também, porque você tem o fabricante, o consumidor final, todo mundo envolvido no processo de descarte hoje do material, né? Tem que dar uma destinação adequada dos resíduos e é importante também o uso de tecnologias adequadas, né? Hoje também é uma preocupação, porque tudo que é novo, né? Todo mundo vai comprando novo, e também não pensa no velho. Como que nós vamos fazer o descarte dos velhos, né? Eu vejo hoje também uma preocupação muito grande a questão da iluminação pública, né? Que hoje os municípios assumiram os ativos de iluminação pública. Hoje, os parques de iluminação pública dos municípios estão hoje trabalhando com as lâmpadas de LED. E o que estão sendo feito com as outras lâmpadas que tinham, né? Então, uma preocupação muito grande. O controle externo também do tribunal está preocupado na hora de fazer essa fiscalização. A questão social também é um critério de sustentabilidade, porque também hoje a Lei Complementar 123, que trata, né, dos benefícios para microempresa, empresa de pequeno porte, também é uma implantação de política pública, né, com o objetivo de reduzir desigualdades regionais, gerar emprego e renda. Então, é importante também observar o critério social e o econômico, né? A racionalidade processual que hoje a gente vê em relação às compras públicas compartilhadas, né? Evitar várias licitações de vários municípios. E o Estado, hoje, ele está fazendo licitações de forma que a licitação atenda vários municípios, que eu vou mostrar para vocês mais adiante também. É importante também, quando você reduz o seu processo licitatório, você conseguir o ganho de economia de escala,
né? Porque quando você vai fazer uma licitação e na hora que for negociar com o fornecedor, é muito mais fácil você negociar, por exemplo, 100 canetas do que 10 canetas. Então, isso aí também é importante, a preocupação, que não deixa, né, que é a economia é um critério também de sustentabilidade. E a valorização de IME e PP, que hoje nós não podemos fechar os olhos, né? Já começou lá na Constituição Federal, no artigo 70, preocupada em atender, né, em priorizar as microempresas, empresas de pequeno porte. Sabemos que tem muitas discussões a respeito disso, considerando que estão deixando as empresas de médio e grande porte de lado, mas não estão. Hoje, a lei está querendo dar oportunidade para todas as empresas, né? E aí todo mundo sabe que é muito mais difícil para uma ME e PP participar do que uma média e de grande porte. Por isso que veio a Lei Complementar 123, depois alterada pela 147 de 2014, para poder incentivar a participação delas no mercado de compras públicas. E aí, por isso a importância do uso do poder de compra que a administração tem. A administração consegue, com o seu poder de compra, até disciplinar o mercado em relação a isso. A questão de priorizar, né, as compras para ME e PP, em atenção à Lei Complementar 123, a melhorar o preço, né, dos produtos também sustentáveis, porque a administração pública, inicialmente, deixava até de adquirir os produtos com o selo verde, porque eles eram muito mais caros. Só que se a administração pública continuar a incentivar essas aquisições, a tendência é dos preços abaixar. Então, o preço abaixando, a administração pública consegue dominar aí, né, o mercado de forma que ele consiga atender essa demanda com um preço melhor. Tá? E, então, é importante a função social da contratação, né, que ela vai fomentar essas questões colocadas para vocês. A estratégia de políticas públicas para promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental. E o acesso aos mercados, incentivar as pequenas empresas a competir com as grandes empresas. E aí surge, então, o novo modelo, as compras compartilhadas. Então, além de ser uma gestão de resultados, né, que a administração deixou de ser uma gestão patrimonialista, passou a ser uma gestão de resultados, e o que inclui a eficiência e eficácia nas contratações públicas, e também uma gestão de parcerias, que é hoje aí o novo modelo aí que, a princípio, né, parece que está dando muito certo. Então, nós temos um modelo que foi adotado pelo Ministério da Educação e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a partir de 2005. Foi uma compra que eles fizeram para aquisição. O Estado fez uma compra, né, com a participação do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para comprar computadores e notebooks para as escolas, né, e para secretarias de educação. E foi uma compra que teve um resultado muito positivo em relação à sua ata de registro de preços. Tanto é que uma secretária de educação lá de São Bernardo do Campo, ela tinha feito uma ata em que o preço ficou muito mais alto. E, quando ela se deparou com essa ata de registro de preço feita pelo MEC e pelo FNDE, ela, que foi com a intenção de comprar 5.000 notebooks, ela acabou comprando 15.000, porque o preço ficou muito mais baixo. Então, é aquilo que eu estou falando com vocês, a economia de escala, ela é muito interessante. Então, hoje, as compras compartilhadas no governo federal, elas estão vindo exatamente para atender aqueles critérios de sustentabilidade que a gente conversou, né? A racionalização dos processos, a economia de escala, o custo diminui, né? E esse modelo descentralizado de gestão da educação pública, ele conta com a participação dos municípios, estados e União. Então, é feito um registro de preços nacional. Então, o município ele pode chegar lá, solicitar sem precisar de adesão à ata. Eles já seriam considerados como órgãos participantes.
Então, para quem não, né, não conhece o sistema de registro de preços, como é que ele funciona? Você tem o órgão gerenciador, que é aquele responsável pelo processo licitatório. Então, no caso, o MEC, ele é o órgão gerenciador. Então, ele vai fazer a licitação e ele vai ver quais são os órgãos participantes. Então, esses órgãos participantes também vão fazer parte desse processo licitatório. E o MEC já estava considerando todos os municípios ali como órgãos participantes. Mas, se esses municípios quisessem fazer licitação própria, eles poderiam fazer. Tá? Mas foi uma forma mesmo de tentar ajudar os municípios, né, que eu acho que até na questão mesmo da logística da administração é ótimo, porque a licitação já estaria pronta, e o setor de licitação, que a gente sabe hoje que é precário, né, falta de pessoal para poder trabalhar, para elaborar um processo licitatório. Então, aí é uma nova facilidade aí no meio das compras públicas governamentais. O MEC, então, nesse caso específico, ele deu o apoio técnico e financeiro e contou com a parceria, inclusive, do Tribunal de Contas da União, com a participação, porque, na verdade, foi feito, né, uma consulta no Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas apoiou a ideia, né? Inclusive, eles até falam que o MEC o TCU, nas palavras do Benjamin Ziller, do ministro Benjamin Ziller, fala que ele é um ótimo disseminador de boas práticas de recursos públicos, né? Então, essa inovação aí trouxe benefícios mesmo para a administração pública de forma geral. Teve o apoio da Fundação Getúlio Vargas, que também trabalhou em cima do estudo de preço de mercado. Então, o preço por isso que, né, foram aquisições exitosas, com os preços mais em conta para a administração pública, e conseguiu, né, fez um planejamento menor, mas até conseguiu adquirir no caso, mais computadores e notebooks para poder atender uma demanda maior da própria administração. Contou também com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o Inmetro, que foi preocupado com a qualidade dos produtos a serem adquiridos, né? Então, foi uma construção das especificações técnicas e controle e acompanhamento de qualidade dos produtos adquiridos, que é o que eu falei com vocês. É importante, quando for fazer um processo licitatório, for adquirir um produto, principalmente produtos ligados à TI, né? É só quem tem o conhecimento técnico mesmo para ajudar a elaborar um termo de referência ou um projeto básico, porque são especificações muito técnicas. Não dá para julgar esse trabalho, essa elaboração, essa construção, né, desse instrumento em cima de um pregoeiro ou da comissão de licitação. Tá? Então, é que a gente fala, as compras compartilhadas, ela é um processo interativo e depende de uma equipe multidisciplinar para que consiga elaborar uma licitação de forma que atenda, né, a demanda, o que a administração quer, e o fornecedor consiga fazer a leitura daquela demanda da administração, porque também não adianta, a administração ela tem que ir no mercado, ela tem que conhecer o produto que ela quer. Né? Tem esse questionamento também, a administração às vezes fica com medo de ir no mercado para conhecer, com medo dela estar sendo direcionada para alguma determinada empresa. De forma alguma, ela pode ir para conhecer, porque não adianta. Se ela não conhece o objeto, na hora de fazer uma especificação, ela não especifica de acordo com o objeto, ainda mais TI, que tem as novas tecnologias, a administração tem que estar acompanhando também essa tecnologia. Então, é preciso que ela conheça o mercado para ela conseguir fazer a descrição do objeto de forma que ela esteja ajustada à leitura do mercado. Tá? Então, esse novo modelo de gestão, ele traz a uniformidade dos procedimentos. Então, ao invés, né, vários municípios startando cada um a sua licitação, então veio o governo federal, através, né, de um órgão, ele mesmo vai fazer um procedimento. Então, a uniformidade dos procedimentos. Padronização dos produtos e serviços, é o que eu falei com vocês, é importante que passa a padronizar esses produtos e serviços, a racionalização dos processos licitatórios,
redução dos custos operacionais, ganho com economia de escala. E isso tudo traz o quê? Qualidade, eficiência, transparência e celeridade na licitação. As compras públicas compartilhadas no governo federal, acaba que, então, ela tem um procedimento um pouco diferente. Tem o estudo da demanda, que em qualquer licitação tem que ter, definição dos critérios de atendimento da rede de educação pública, tem um planejamento de compras, e aí ela conta com vários órgãos que vão estar envolvidos no processo licitatório, ela tem participação de membros desses órgãos, de forma a ajudar, né, e cada um também especificar melhor a sua demanda, de forma que eles consigam fazer um planejamento, né, um estudo conjunto, para poder startar essa licitação. E é interessante, porque aí tem o diferencial, no caso, as audiências públicas para melhor especificação dos produtos. É interessante, que é quando vem o mercado e ajuda a elaborar com a administração pública. Então, por exemplo, no âmbito do Estado de Minas, a CEPLAG, ela fez uma compra compartilhada para adquirir as fitas para medir a glicemia e o aparelho de glicosímetro. Então, ela contou com a participação, né, de vários setores da economia, inclusive, para poder ajudar na elaboração desse objeto. E aí ela fez essa licitação e os municípios, né, puderam participar. Não sei se o município de Pouso Alegre, né, participou também, precisou, para aquisição desse produto, dessas fitas para medir a glicemia e os aparelhos. O estudo do mercado fornecedor, né, conhecer, de fato, como que é, inclusive, a questão dos preços, e definição, e usou o pregão eletrônico, né, que também é um novo modelo de governança aí nas licitações, é o pregão eletrônico, com uma economia de 20% a 30% nos preços na licitação. E, no âmbito da educação, também tem as compras compartilhadas para aquisição de veículos de transporte escolar para o programa Caminho da Escola, né, por meio do Decreto Federal 6.768, de 2009. Esse programa foi criado com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica na zona rural das redes estaduais e municipais. Então, é um programa de governo pautado numa política pública. E aí eu trago para vocês também, né, para ilustrar, uma parábola em que Deus convidou uma pessoa para ir ao inferno e para ir ao céu. E aí, primeiro, ele levou essa pessoa no inferno. Na hora que essa pessoa chegou no inferno, ela foi e viu um caldeirão de sopa, com um cheiro maravilhoso, né? Uma sopa quentinha, bastante atraente para todos que estavam ali. Mas percebeu que as pessoas que estavam em torno desse caldeirão de sopa fumegante, né, e com um aroma maravilhoso, percebeu que todas estavam com uma colher e com um cabo enorme, e que todas ficavam ali tentando comer e não conseguiam. E aí percebeu que estavam todas famintas e muito tristes. E aí, depois, na hora que ele chegou no céu, ele também, né, viu o mesmo caldeirão de sopa, mas percebeu que as pessoas estavam felizes e saciadas. E com a mesma colher, com aquele cabo comprido. Mas o que acontece? No inferno, as pessoas estavam querendo cada uma comer ou tomar a sopa, tentando levar a colher para a boca, para a própria boca, né? Na hora que chegou no céu, percebeu que as pessoas estavam oferecendo a sopa para o parceiro da frente. Então, todo mundo estava conseguindo comer, né? Então, a pessoa que carregava a colher de um lado estava alimentando o que estava na frente. E aí
percebe-se, qual que é a moral da história? Percebe-se que é preciso ter criatividade para poder criar condições de resolver os problemas de forma eficiente e eficaz. Né? Se cada um tentar resolver o problema olhando para o próprio umbigo, não consegue atingir as políticas públicas. Então, a moral da história tem que ter criatividade, de forma que consiga atender às demandas, tem que ter o espírito solidário, equipe participativa, ajuda mútua. E aí, sim, você consegue fazer uma compra compartilhada. Tá? Para ilustrar melhor ainda o caso, eu vou trazer também um filme para vocês verem essa questão da importância de ter a solidariedade na hora de fazer compras públicas compartilhadas. Este foi um dos nossos workshops mais divertidos. Nós tivemos um grupo de líderes da América Latina, pessoas muito inteligentes, que vieram para São Paulo para participar de uma reunião e um workshop sobre colaboração, sobre como eles poderiam colaborar melhor entre si. No momento final do dia do workshop, dividimos aquele grupo de líderes em grupos menores. E nós demos para cada grupo uma bicicleta desmontada. A única instrução que nós demos foi: monte essa bicicleta o mais rápido possível. O que você acha que aconteceu? Vem uma palavra à minha mente: competição. Aquele grupo de líderes tentou montar a bicicleta o mais rápido possível, tentando competir com os outros grupos. Eles tinham todas as partes para montar a bicicleta inteira, mas nenhum grupo tinha todas as ferramentas. Um grupo tinha uma ferramenta para montar o pé de vela e colocar o freio. O outro grupo tinha para colocar o freio e talvez a bomba de encher o pneu da bicicleta. Mas nenhum grupo tinha todas elas. Eles não compartilharam informação em nenhum momento. Eles não foram até o outro grupo perguntar o quanto ele poderia ajudá-lo ou se poderia emprestar uma ferramenta. Nós fizemos algo mais dentro daquele treinamento. Além das ferramentas da divisão em grupo, nós também colocamos um técnico de bicicleta na classe. Esse técnico de bicicleta tinha uma camiseta gigantesca, escrito técnico de bicicleta, na frente e atrás. Ele agachava em cada grupo e ainda assim eles não pediam informação para esse técnico. No momento final, quando nós percebemos que ninguém ia montar nenhuma bicicleta naquele momento, nós chamamos um grupo de crianças carentes. Eles entraram na sala para receber as bicicletas e as bicicletas não estavam prontas. O olhar no rosto de todos aqueles líderes ficou comigo até hoje. Era uma mistura de surpresa, de medo, de frustração, e foi muito fácil para nós entendermos que muitas vezes, principalmente eles como líderes, nós temos uma responsabilidade com outras pessoas da nossa empresa. Quando você toma uma decisão, essa decisão afeta outras pessoas também, nas nossas empresas. A empresa que eu e você trabalhamos, será que não acontece a mesma coisa? No momento que nós somos divididos em departamentos, será que na nossa mente não vem uma ideia também de competição? Eu preciso ganhar daquela pessoa, preciso ser melhor do que ela, fazer mais rápido. E será que é por isso que nós somos tão ruins em compartilhar informações, compartilhar boas práticas uns com os outros dentro da nossa empresa? Nós demos o momento final para eles pudessem terminar de montar as bicicletas com a ajuda das crianças, com todas as ferramentas e com a ajuda do técnico. Levou 1/3 do tempo que eles já estavam levando. Qual é a mensagem que nós vemos hoje em dia? Colaboração é essencial para a vida das organizações, para o sucesso das organizações. Então, gente, aí ilustra um pouquinho, né? Como que é importante nas compras compartilhadas ser um processo de trabalho em conjunto, para que possa, de fato, a administração atingir seu fim primordial, que é o interesse público. E agora, então, entrando, né, mesmo no tema da licitação, eu trouxe alguns temas ligados à educação, que é a parte do transporte escolar, material escolar, merenda escolar, mobiliário escolar, computadores e notebooks. São objetos ligados à educação que passam pelo processo de fiscalização do tribunal, né? São alguns objetos. Infelizmente, não vai dar para tratar de todos, mas eu trouxe os pontos que eu considero mais relevantes no processo, que nós percebemos no processo de fiscalização, para poder orientá-los melhor
na condução do processo licitatório. Então, aquilo que eu falo de novo com vocês, a questão que é mais importante hoje é a cotação de preço. Então, eu trouxe para vocês um exemplo ilustrativo. Esse caso, ele iniciou na ouvidoria, sobre a coordenadoria lá que hoje é a coordenadoria da Patrícia, que vocês vão ter aí também, a alegria de poder ouvi-la. Vai trazer bastante informações para vocês nesse aspecto. Então, foi uma demanda que começou na ouvidoria do tribunal, foi feita uma denúncia, e aí foi encaminhado para o setor técnico, e, na época, a coordenadora ela observou esse disparate nos preços. Então, por exemplo, foi aquisição de material de supermercado para merenda escolar. E aí foi verificado, por exemplo, um extrato de tomate puro e concentrado numa lata de 340 gramas, o valor de mercado é R$ 3,82. E o valor orçado pela administração foi de R$ 44,30. Então, você vê um sobrepreço aí de R$ 40. Foram os casos extremos que eu estou colocando para vocês. Óleo vegetal de soja usado no preparo de alimentos. O valor de mercado é R$ 3,68 e o valor orçado foi R$ 53,05. Então, teve um sobrepreço de R$ 49,37. A laranja Pera Rio, o valor de mercado foi R$ 3,00 e o valor orçado foi R$ 14,00. Um sobrepreço aí de R$ 11,00. E aí, no final, a gente vê que o registro de preços de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar em atendimento à Secretaria Municipal de Educação teve um valor estimado de R$ 385.923,70, sendo que só de sobrepreço foi R$ 178.924, considerando todos os itens da licitação. Então, dois pontos a serem observados. A importância do controle social, que foi feito pela ouvidoria do Tribunal de Contas, a importância da ouvidoria para o tribunal para ajudar na fiscalização, e o trabalho que foi feito. Então, foi feita uma representação pela coordenadora anterior, a mim, que me antecedeu, que fez essa representação no tribunal, e é um processo que está correndo lá. Então, assim, mostrar para vocês, reforçar a importância de preocupar com a cotação de preços. Outro aspecto importante também que não pode deixar de ser observado é a aplicação da Lei Complementar 123 de 2006, porque a aplicação ela eleva a eficiência das políticas públicas voltadas para ME e EPP. E observar, são 3 pontos importantes que a gente está vendo, que está reiterando as irregularidades em relação a esses pontos. Prestar atenção na licitação exclusiva para ME e EPP. Então, o entendimento da casa é que a licitação tem que ser exclusiva por item, considerando o valor de R$ 80 mil. Então, quando a administração for fazer uma licitação, ela tem que ficar atenta nos seus itens, e não é no valor total, global, porque na licitação, quando você faz que o critério de julgamento, que ele seja por item, pelo menor preço por item, você vai considerar cada item da licitação. E, nesse caso, cada item ele representa uma licitação. Só que então, se a administração tem 100 itens lá, ela está usando um processo único, até pela questão da racionalização dos processos. Ela não precisa de instaurar 100 processos licitatórios. Ela vai instaurar um, mas cada item é uma licitação. E a Lei Complementar 123, no artigo 48, inciso 1, ela é muito clara em relação a isso, que a licitação tem que ser exclusiva, considerando o valor de 80 mil por item. Mas tem entendimentos aí falando que é valor global, mas o entendimento do tribunal é que seja item por item. E se ultrapassar esse valor de 80 mil e o objeto for divisível, a administração pública ainda tem que pensar na cota reservada. Por quê?
O artigo 48, inciso 3 da Lei Complementar 123, também aponta que é dever da administração observar a cota de até 25% destinados a ME e EPP. E ela fala até 25%. Então, não precisa de ser os 25%. O parâmetro que a gente utiliza é que o limite seja de esses 25%, considere o limite de 80 mil, para seguir a lógica do inciso 1, porque também não seria razoável, numa licitação em que o item seja 1 milhão, reservar 25% para ME e EPP, que fugiria em muito o valor dos 80 mil. Então, é uma referência aí, que a gente considera que os 80 mil, o valor de 80 mil é razoável, tá? Considerando nessa cota reservada, se o valor for muito alto. E aí, no caso da licitação, então, você teria uma cota reservada e a cota principal. E, no caso, agora, mas tem o artigo 49 que fala, se não for possível, o que vai ser verificado no momento que você estiver fazendo sua cotação de preço, que você vai no mercado, vai conhecer os fornecedores, se na região, né, no critério, no âmbito regional, né, ou local, você vai considerar o limite geográfico do município. E local, o regional, você vai considerar o limite geográfico do estado. Então, se você não conseguir ali, no mínimo, 3 empresas, né, qualificadas como ME ou EPP, você pode justificar no seu processo licitatório que não tem participantes, né, com essa característica, então você pode abrir sua licitação para as outras empresas de médio e grande porte. E também você não precisaria de aplicar esse artigo 48, segundo o artigo 49, se verificar que a divisão do objeto pode não ser vantajosa, a divisão pode não ser vantajosa para a administração ou comprometer a complexidade, né, o conjunto do objeto a ser licitado. Nesse caso, a gente verifica muito na questão de aquisição de softwares de gestão pública, né? Porque não tem como, o tribunal entende que não é viável você dividir, né, os softwares, porque todos se comunicam, eles são interligados. Então, nesse caso, a licitação costuma ser o critério de julgamento pelo menor preço global, considerando a impossibilidade do parcelamento do objeto. Tá? Então, por isso que eu falo, no mínimo, tem que ter, no mínimo, 3 fornecedores competitivos sediados local, regionalmente, para você fazer essa licitação exclusiva para ME e EPP. E aí, o que a gente visualiza também é que não pode, né, o que a gente tem visualizado, que alguns editais falam, se não aparecerem ME e EPP, que outras empresas podem adquirir. Isso não pode acontecer. Tá? Licitação exclusiva, ela é exclusiva. Aí, se não aparecerem 3 empresas, se não aparecerem na licitação em ME ou EPP, a licitação for declarada deserta, aí sim, ela vai ser a sua fundamentação, a sua motivação para o próximo processo licitatório, vocês não fazerem a licitação exclusiva. Tá? Só não pode transformar uma licitação exclusiva numa licitação que vá beneficiar também médias e grandes empresas. Tem uma decisão do tribunal, né, da conselheira Adriane Andrade, né, que, infelizmente, nós perdemos ela essa semana. E o entendimento dela é a inexistência de cláusulas relativas à aplicação da Lei Complementar 123 não constitui uma irregularidade, uma vez que é obrigatória a concessão de tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no ato convocatório. Porque também era outra questão que a gente, né, costuma ver denúncias nesse sentido, que não está previsto cláusulas que trazem a concessão do tratamento diferenciado, mas não precisa estar previsto. Tá? Inclusive, o artigo
da lei complementar que falava que tinha que estar previsto, ele foi revogado. Então, o entendimento é que é uma obrigação legal, então, independente de ter ou não as cláusulas que falam da questão do critério de desempate, de poder, que é a questão, no caso do pregão, o desempate, se ME ou EPP tiver com um preço até 5% acima do menor valor, no caso do pregão, e 10% no caso das outras modalidades, pode chamar SME e EPP para poder cobrir o preço. Tá? Então, são cláusulas que não precisam estar previstas no edital, porque a administração, obrigatoriamente, tem que atendê-las. A questão de poder, hoje, a lei complementar fala que a ME e EPP também, o prazo de 2 dias para regularizar a certidão de regularidade fiscal, de 2 passou para 5 dias, 5 dias úteis, podendo ser prorrogado por mais 5 dias. Então, são cláusulas que a administração pública tem que atender, independente de estar ou não no edital. Outra decisão também do tribunal. O edital foi publicado pela Prefeitura, contém clara ilegalidade, porque deveria prever que a licitação seria destinada exclusivamente à participação de ME e EPP para todos os itens licitados, com vista a cumprir, no âmbito municipal, política pública para a promoção do desenvolvimento econômico e social, consubstanciada no reproduzido dispositivo da Lei 123. Então, é a obrigatoriedade da licitação ser exclusiva se o valor for até 80 mil. Outra questão também do tribunal. A propósito, não há na fase interna do certame e exame documento que evidenciasse não existir na região pelo menos 3 fornecedores enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte capazes de cumprir as exigências editalícias, ou que o tratamento diferenciado a ser dispensado por lei a tais empresas não fosse vantajoso para a administração pública. Então, foi aquilo que eu falei com vocês. Tem que ter essa demonstração nos autos para que você dispense a licitação para ME ou EPP. Agora, a questão, os pontos também identificados de irregularidade na questão do transporte escolar. Então, tem edital exigindo comprovação de propriedade de veículos na fase de habilitação. Então, eles exigem, quando o edital exige indicação de placa, certificado de registro e licenciamento do veículo, certificado de licenciamento anual, né, que tenha no mínimo 6 veículos, isso não pode, porque você está exigindo propriedade, e a Lei 8666, no artigo 60, parágrafo 6º, fala que você não pode exigir a propriedade na fase de habilitação, porque não sabe nem se a empresa licitante vai vencer, então você não pode trazer esse ônus para ela, né, de que ela já tenha aqueles veículos. Então, que dê a administração, ela, no caso, ela dá um prazo, né, razoável após a assinatura do contrato para que eles apresentem os veículos. E caso, né, essa administração não apresentar, ela vai ter as sanções decorrentes, né, desse descumprimento contratual. E também exigir contrato de locação, de cessão, isso também não pode, porque caracteriza também indicação de propriedade. A descrição do objeto é interessante também, porque quando for contratar, né, o transporte escolar, tem que definir as rotas, os horários. São características importantes para a formulação das propostas pelo fornecedor, porque isso é o custo, para ele poder conseguir verificar o custo dele, né? Quais regiões que vão ser atendidas, quais escolas que vão ser atendidas. E até importante, porque também até o parcelamento do objeto é interessante que seja feito, porque às vezes tem edital exigindo que tenha, por exemplo, no mínimo 6 veículos, mas o licitante ele pode querer pegar só um trajeto, então assim não pode também vincular, né, o número de veículos, porque você estaria restringindo a participação de empresas de poderem participar em um percurso só, né, no transporte escolar. Eu vou apresentar melhor para vocês um julgado que vai clarear melhor essa questão da descrição do objeto para vocês.
A questão do serviço contínuo, então, o entendimento do Tribunal de Contas também é de que é um serviço contínuo, então, você pode fazer um contrato por 12 meses, podendo prorrogar por até 5 anos, conforme previsto na Lei 8666. E também a questão do registro. Tem edital exigindo, no caso de aquisição, né, de contratação da prestação de serviço de transporte escolar, registro no CREA ou no Conselho Regional de Administração. Também não é pertinente, considerando que esses registros não são afetos, né, esses órgãos, essas entidades de fiscalização, não estão, não faz parte, né, da competência delas fiscalizar esse objeto. Tá? E aí tem as decisões. Então, no caso da definição, né, do objeto, melhor definir o objeto, aí seria o caso de definir os trajetos, das distâncias de cada percurso em uma mesma rota, da quilometragem total para cada linha, bem como o horário, os meses em que os serviços serão prestados. Não há como constatar o local onde se dará o embarque e o desembarque das rotas, se você não tem a definição exata dos itinerários a serem percorridos, quantos veículos serão necessários para cobrir cada trajeto, bem como a correspondência entre o somatório das distâncias atribuídas a cada local com a quilometragem total de cada rota. Não foi justificada nos autos a existência de 13 rotas, bem como o critério adotado na elaboração daqueles trajetos. Então, aí, mais uma vez, a importância, né, de se definir o objeto de forma que o fornecedor consiga, né, elaborar melhor a sua proposta e o preço seja um preço justo de acordo com o mercado. E também a questão do transporte escolar. Conclui-se que o serviço de transporte escolar pode ser enquadrado na categoria de serviços a serem executados de forma contínua, admitindo-se que a contratação seja prorrogada por iguais sucessivos períodos, com limitação de 60 meses. E aí, por fim, eu trago para vocês também a questão da merenda escolar. Né? Hoje tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, para atender a Lei 11.947 de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar, e a Resolução 26 de 2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE. Então, em relação à aquisição de merendas escolares, né, que com a participação aí hoje do PNAE, em que também, né, no sentido de promover o desenvolvimento econômico, né, local e regional, também está estimulando aí a aquisição na merenda escolar, na aquisição da agricultura familiar, né, que a merenda escolar, na verdade, né, os produtos sejam adquiridos da agricultura familiar. É um estímulo aí é um programa de governo também pautado, né, numa política pública. E aí fala do total dos recursos financeiros repassados pelo fundo, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações. E, no caso, a licitação também ela tem um corpo diferente, né, em relação à licitação da 8666 e da 10520, que é do pregão. Por quê? A aquisição poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório e será feita mediante chamada pública, que é um procedimento administrativo, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidos pelas normas que regulamentam a matéria. Então, aí é um programa preocupado com a qualidade da merenda escolar, né? Então, nós temos aí aquisição acompanhada por nutricionistas que vão aferir, né, a qualidade dos produtos, vão montar o cardápio das escolas, de forma que traga uma alimentação equilibrada para os alunos. Infelizmente, a gente sabe que isso não está acontecendo, né? O cardápio, a gente vê o esforço nas escolas, mas aí começa a ser uma questão não da licitação, mas na execução
dos contratos. Então, por isso que é muito importante ter a fiscalização desses contratos para saber se, de fato, eles estão cumprindo aquilo que foi determinado no processo licitatório. E aí, essa chamada pública significa que a administração ela lança um edital e aí os fornecedores apresentam um projeto de venda. Aí não é nem termo de referência, nem projeto básico. É um projeto de venda que eles apresentam e aí é selecionado esse projeto de venda de acordo com prioridades previstas na lei específica, né? Dando prioridade para os agricultores individuais, para os agricultores no formato de associações. Então, tem lá as prioridades que a lei traz para aquisição, na hora de ter que selecionar o projeto de venda. E aí, eu trago para vocês, por último, a questão que foi publicado no Estado de Minas, recentemente, no dia 2 de abril, uma reportagem, né, falando que o governo de Minas lança edital para inserir a agricultura familiar na merenda escolar. São editais que fazem parte do projeto Novos Encontros, e a previsão é que sejam adquiridas 570 toneladas de alimentos, o que equivale a 2.700.000. Serão atendidas, a previsão, né, serem atendidas 759 escolas públicas, serão privilegiados produtos típicos de cada região, estratégia de enfrentamento da pobreza no campo e as duas frentes, qualidade da merenda escolar e valorização do pequeno produtor. E aí fica aí uma mensagem final que do nosso conselheiro Cláudio Couto Terrão, presidente do tribunal, no sentido, é necessário verificar se as escolas públicas estão, de fato, contribuindo para a formação das nossas crianças e adolescentes. E, para isso, é preciso que exista o nosso controle, né, o controle social, o controle do tribunal, né, e a participação de todos para tentar melhorar. A gente sabe que é um trabalho árduo, mas nós não podemos desistir das nossas crianças, que são o nosso futuro aí. Tá? Agradeço a presença de todos, muito obrigada. Estarei, né, disponível, eu vou ficar ali atrás, se alguém quiser tirar alguma dúvida, tá? Meu e-mail ficou aí, podem também mandar o e-mail, e naquilo que for possível, eu vou atender a todos vocês. Tá? Muito obrigada e até a próxima.